Graça e paz, irmãos. Bom estarmos aqui, não é? Louvando, exaltando, glorificando o Rei. Ele é realmente maravilhoso. Vamos continuar dando ao Senhor a glória que é devida ao seu nome, não é? E os irmãos podem abrir a palavra na segunda epístola de Pedro. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre estas gloriosas promessas que nós temos, principalmente na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, só o capítulo 1, ele traz para nós uma riqueza muito grande, não é? E nós já vimos mais de uma reunião sobre isso, não é? E eu gostaria que os irmãos, então, se puderem, acompanhar a segunda carta de Pedro. Verso 1, ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e o Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Olha, coisa linda, né? Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Verso 5: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, e a ciência a temperança a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade, né? Que é o amor de Deus. Aí ele diz no verso 8: Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não vos deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com ademoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas, porque não vos fizemos saber
a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Portanto, ou porquanto, ele recebeu de Deus Pai honra e glória quando, da magnífica glória que lhe foi dirigida, a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, Monte Horebe. E temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, é um capítulo riquíssimo, né? Para que nós possamos crescer em graça, em estatura espiritual, né? Em autoridade, em poder, em santidade, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, né? Como ele diz aqui no verso 4, ele diz: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas, né? Grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Olha que coisa linda, não é? Sermos participantes também da natureza de Deus, coisa muito especial. Mas o texto de hoje seria o verso 10, né? O 10 ele diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e a eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. O pessoal gosta até de cantar uma música, né? Tropeça e cai e levanta, mas, na verdade, a nossa chance de viver essa vida com Deus é muito grande, não é? Precisa tomar realmente uma posição. Então ele diz aqui, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Então aqui está uma exortação ou um conselho, né, para nós ficarmos firmes nesta promessa maravilhosa do Senhor. Romanos 11, 29, ele está falando aqui de vocação, né, e eleição. Romanos 11, 29 diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Olha como Deus é tremendo, né? Ele, dons e a vocação que Deus nos deu, ela é sem arrependimento. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 20 e 22, ele diz assim: cada um fique na vocação em que foi chamado.
fosses chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor, e da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Então nós temos aqui essa palavra, quando o apóstolo está falando acerca de casamento, né? No primeiro capítulo lá no capítulo 7 lá, desde o primeiro versículo, e ele está dizendo, cada um fique na vocação que foi chamado, né? Então, o pessoal pensa que porque foi chamado sendo ladrão, permanece ladrão. Não. Nós fomos chamados para uma santa vocação, não é? Então, se a pessoa vivia na prática de pecados, não é para permanecer nessa posição, é para permanecer no Senhor, para permanecer em Cristo. Não é isso que a Bíblia diz? 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Então as promessas do Senhor são riquíssimas, né? E ainda falando sobre vocação, não é? Vocação, chamada, escolha, é uma coisa muito especial da parte do Senhor para a sua igreja, né? Então, Efésios 1, capítulo 1, verso 18 a 23, diz assim, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O negócio é muito bom, né? Então, há muitas pessoas que ficam tempos na igreja e nunca sabem, né, qual é a sua vocação, qual o seu chamamento, né? E fica para cá e para lá, de igreja em igreja, procurando encontrar o que pode deixá-lo em paz. O verso 19 diz assim, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Nós os crentes, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Esperança da vossa vocação. Vou repetir, esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quando nós falamos em riqueza, parece que desperta um pouquinho as pessoas, né? Mas o que o apóstolo está dizendo aqui não é riqueza, dinheiro, propriedade, casa, não. O que ele está falando aqui é da riqueza, da glória de Deus, do poder de Deus, da majestade de Deus, deste poder incomparável, né? Que opera em nós, diz, os que cremos, os crentes. Hein? Tem a ver com o final do verso 17. Sabedoria e revelação, né? Eu estou realmente falando sobre essa vocação, né? Nossa de sabedoria e revelação da força, do poder, da operação, da força do seu poder que opera em mim, opera em
Você opera em quem crê. Isso aqui é algo individual, né? Algo pessoal, né, Ricardo? Cada um vai ficar diante de Deus nessa posição em que foi chamado para crescer em graça, para crescer em sabedoria, né? Para crescer em conhecimento de Deus e descobrir quais são as riquezas, né, do seu chamamento. Que ele fala aqui, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca, jamais tropeçareis. Que manifestou, verso 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. É muito lindo, né? Ele diz, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Quer dizer que essa glória que está em Jesus Cristo, da grandeza, do poder extraordinário que habita nele e que ele deu à igreja, esse grande privilégio de sermos participantes da natureza divina e sermos também herdeiros de Deus, sermos co-herdeiros com Jesus Cristo, nós temos aqui uma riqueza encoberta, né? Por isso que eu tenho dito, nesse novo concerto, nessa nova aliança, nós temos que parar mais, meditar mais. Não é só ler, porque ler até se lê bastante, mas se lê assim, disparadamente, sem ver a posição dos verbos, está no presente, está no passado. E quase todas as promessas já estão no passado, estão executadas, já nos foram dadas. A obra feita por Jesus no Calvário e consumado na ressurreição e ascensão em glória à direita do Pai, né? Com todo esse poder que ele está dizendo aqui. Acima de tudo está abaixo. Só está com ele em relacionamento à igreja. Que Efésios 2,6 deve ser, né? Você pode ler para mim, por favor? E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer, a igreja é a maior instituição que existe na terra, que está representada na glória, assentado à mão direita do Pai e do Filho. E ainda com o privilégio de termos a terceira pessoa da Trindade, que também é Deus, também Todo-Poderoso, que habita em nós. Isso aqui é o quê? É uma riqueza que a maioria das pessoas não sabe, né? Até ficam se beliscando para ver se sente alguma coisa. Mas a Bíblia, eu até agora só me lembro de um versículo que fala que é para sentir. Toda a palavra de Deus nós temos que crer. Crer, crer e crer. É essa mesmo, sentir as vossas misérias. Acho que é o único texto. Está onde isso aí? Tiago. Então, ele diz aqui, né, acima de todo. Então, tudo que você pensar que existe, tudo, lá em cima, no céu dos céus, não é? Na terra, no mar, embaixo da terra, nas fontes das águas, e tudo aquilo que neles há,
porque é criação de Deus, não tem nada, a natureza não dá cria em nada. É Deus quem fez todas as coisas. Amém? Tiago 4:9. Senti as vossas misérias, né? Então, no demais, em toda a palavra de Deus, quase sempre nós vamos encontrar crendo, crendo, crendo. Então, muitos irmãos dizem, eu não saio para visitar, por exemplo, porque eu não sinto. O dia que eu sentir, eu saio. Sabe quando você vai sair? Nunca. Você vai permanecer anos e anos amarradinho, porque você tem que tomar uma posição de graça e fé no Senhor e vai e faz a vontade do Senhor. Alguém quer dizer alguma coisa? Então ele diz, se durarmos mais muitos anos, e que vai vir grandes, até o anticristo vai ser o Satanás encarnado, né? Que vai fazer obras tremendas. Eles vão fazer obras tremendas. Até a imagem vai falar. Por enquanto, nós só temos a imagem da besta aí que dizem, né? Que é a televisão que tem a imagem. Mas, na verdade, vai ser a besta mesmo, o falso Cristo, né? O anticristo. E ele vai fazer coisas espantosas, e diz a palavra de Deus, e que se Deus não abreviasse aqueles dias, até os escolhidos vão balançar, porque o que vai ver é coisa espantosa. Mas todos eles estão abaixo. Não vai aparecer ninguém semelhante, é tudo abaixo, 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 abaixo. Amém. Só o Senhor é Deus. É verdade, só o Senhor é Deus. Verso 22 de Efésios, 1, e diz, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Porque a igreja é realmente grande, poderosíssima? Por causa de mim? Não. De você? Também não. Por causa do cabeça. Por causa do cabeça, que é Cristo. Este é o nome dado acima de todo nome, né? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos, né? Então, o 4, Efésios capítulo 4, verso 4, é assim, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Olha aí, vocação. Ele diz lá, vocação e eleição. Aqui ainda está falando sobre vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Não sobrou nada para ninguém, né? Glória a Deus, né? Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto
levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É tudo dado, irmãos. A gente quer pagar o preço, mas não tem preço para pagar. Aqui é a fé, né? É crer. Crer, estender a mão e receber, né? Porque tudo já está dado, né? Não é isso que diz? Filipenses 3,14, o apóstolo Paulo diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode ler mais aí? 15. Não que já somos perfeitos. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo e sentimos alguma coisa de outra maneira, também Deus nolas revelará. É interessante, um pouco atrás aí, ele diz, não que eu seja perfeito. Então, as pessoas pegam sempre o negativo. É interessante, né? Paulo, ele falou mais atrás aqui, ele falou, não que eu seja perfeito, mas uma coisa faço, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, né? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas no versículo 16, ele diz, mas todos nós que já somos perfeitos. Então, ele está junto, ele está no pacote. Ele não está fora, não. Então, quando a gente fala em perfeição, fala, ninguém é perfeito. Só Jesus é perfeito. Não. Paulo aqui tinha um grupo de irmãos que eram perfeitos e ele também estava bem alinhado com essa perfeição do Senhor, não é? E é coisa maravilhosa. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. É que eu não pego todos os versos, né, para escrever aqui na cola, senão fica muito difícil, né? Mas aqui ele diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11 e 12, ele diz, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que é uma roça muito rica, não é? É muita riqueza que nós temos. E muitas vezes estamos vivendo como pedintes à porta do palácio do nosso rei, pedindo uma esmolinha, pelo amor de Deus, para quem passar, não é? E há um tal de ore por mim, ore por mim, ore por mim, não é? Quando na verdade, irmãos, nós temos esta graça, nós temos esse acesso na nova aliança de entrarmos pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, ir direto ao trono da graça. Não precisa mais ficar atrás de apóstolos, atrás de pastores, de profetas. Não, você pode ir
pela graça, pela sua fé simples, por esse novo e vivo caminho, entrar direto no trono da glória para falar com o Senhor, não é? Isso sem contar que nós temos ainda o privilégio de estar assentados à mão direita do Senhor na glória, né? Segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, verso 9, olha só a posição que está os verbos, que nos salvou e chamou, com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Olha a riqueza. Nós já estamos lá, nós já estamos no passado, antes da fundação do mundo. Pastor, mas isso é difícil de entender. Não é. Deus criou tudo antes que o mundo existisse. E Ele foi estabelecendo cada um de nós segundo o seu plano, o seu propósito, não é? Segundo o dia do seu nascimento e do meu. É interessante isso aqui. Cada um de nós somos com uma fabricação de Deus especial para a hora certa, para o momento certo, para o dia certo. Não reclame porque você está nesta hora talvez difícil. Foi para essa hora que você foi escolhido, né? Aqui que ele diz foi vocacionado e foi eleito, não é? Ainda a eleição nós vamos ver mais na frente um pouco. Então ele diz aqui que nos salvou, passado, chamou, passado, com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, irmãos, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada, de Adá, de Odó, não é isso? Aqui não tem o ó, foi dada em Cristo Jesus, de Adá, de Adá. Lá o de Adá, de Odó, é dado, né? Que é dada em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. E muitas vezes a gente vai lendo assim, né? Nós estamos no fim dos tempos, mas ele está falando de coisas eternas que Deus já nos concedeu antes que o mundo existisse. E a Bíblia diz que Jesus, Pedro mesmo diz que Jesus, se alguém acha aí, é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Eu não marquei o versículo, mas tem, né? Quanto? Não, não é isso. Mas pode ser também. Mas é de Pedro, que foi que ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Está lendo 13:8? E adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto antes, desde 1 Pedro 1, 19 e 20. Aí ele diz, hein?
o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por de amor de vós. Mas ele disse que ele é o cordeiro morto. É o 19. Eu estou escutando a moto lá fora, menos você. Gentileza, falou. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesses de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, no qual, na verdade, no outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. Este é o Cordeiro morto, olha, já pensou? Antes da fundação do mundo. E Deus, no seu eterno e glorioso propósito, fez isso para cada um de nós, né? Então, nós estamos dentro dessa bênção aqui que diz que nos foi dada. Tem nada de comprado, aqui é tudo dado. Quando você trabalhar para conseguir alguma coisa disso daqui, você vai receber salário, mas não recebe o que é seu, já que foi dado graciosamente, gratuitamente, pela graça do Senhor. Está escrito aqui, né? Hebreus 3:1 diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quando se fala em confissão, pensa em confissão de pecado. Tem que fazer confissão de pecado? Tem. Mas a maior e a melhor confissão é confessarmos a grandeza do Senhor, a glória do Senhor, a virtude do Senhor, não é? E aqui ele diz, pelo que irmãos santos, participantes da vocação. E lá ele fala, vocação e eleição. E esse é o último versículo que eu anotei aqui, de vocação. Aqui ele está falando de vocação celestial. Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Confessar que Ele é o soberano Deus, o soberano Senhor, né? Como diz lá em Filipenses 2:9, como Deus o exaltou, né? Como Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Os que estão nos céus, anjos, arcanjos, querubins, serafins, 24 anciãos e os 4 seres viventes. E se tiver mais alguém lá, vai dobrar também. E na terra os homens, e debaixo da terra os demônios. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Tudo isso está ligado à nossa vocação. E agora nós temos a eleição.
Interessante, né? Os homens se matam para se eleger. Na igreja, aqui não, mas nas igrejas, para a turma fica aí brigando, né? Para conseguir um lugarzinho mais alto, né? E é mais alto mesmo aqui, você já viu? Tem um tablado mais alto aqui. Aqui a gente ficava atrás da caixa, agora eu estou atrás da mesa, né? Então, há uma briga por essa posição, mas na verdade, quando Deus escolhe, você não precisa se preocupar. Quando Deus elege você para uma coisa, pode ficar cegado. De uma maneira ou de outra, Ele vai te empurrando, você vai segurando, não quer ir, está que nem o burrinho empacado, né? Mas Ele vai indo e Ele te coloca no lugar que você precisa, aí né? Nós não somos assim tão rápidos, né? Somos bem lentos. Para fazer alguma coisa, fica pensando, fica fazendo matemática, né? Ver quanto vai gastar de gasolina. Mas, na verdade, nós temos da parte de Deus uma riqueza nessa vocação, né? Naquilo que foi nos dado. Você viu lá no versículo 3, né? Que ele diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Chamado por sua glória e virtude. Vocação celestial. Considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O próximo, então, agora é eleição da graça. Eleição quer dizer escolher ou preferir. E isso não vem de mim, nem de você. O pastor não me escolhe. Não é o pastor que escolhe. Quando o pastor escolhe, pode dar desastre. Mas quando Deus escolhe, você vai até o fim. Ser escolhido por homem é bom, mas pelo Senhor é muito mais excelente. Amém? E você não precisa fazer política nem brigar, que Ele vai colocar você no lugar que Ele chamou. Que Ele te vocacionou e te elegeu. Essas coisas dão uma briga boa nas igrejas, né? Porque um crê nisso, outro não crê, mas, irmãos, eu creio que essa nova aliança, esse novo conceito que nós temos aqui, essas coisas que às vezes vêm lá do Antigo Testamento, mas que nós temos aqui tudo dado de maneira graciosa, que os nossos irmãos não tiveram. Eles viveram numa dimensão bem mais pobre do que a nossa. E há uma galeria, né, no capítulo 11 de Hebreus, que nós chamamos de os heróis da fé, que quando a gente olha para eles fica com vergonha. E tem que ficar mesmo. Porque Jesus falou que o maior da velha aliança é João Batista. E o menorzinho no reino de Deus é maior que João, imagina. Quando você olha para o Joãozinho Batista, que é o maior homem do Antigo Testamento, e olha para você, você se vê o quê? Que nem aqueles 10, né, que estavam lá. Tinha 12, né, mas tinha 10 que só via gigante, só via coisas grandes, impossível, né, de conquistar a terra que manava leite e mel, né, que Deus tinha prometido. Mas aqueles dois que tinham fé no Senhor vieram dizendo: olha, eles de fato eles são grandes, são enormes, mas Ele é o nosso pão, Ele é a nossa comida, é o nosso lanche nessa batalha. Mas quiseram matar eles e apedrejá-los, e o povo então todo encolheu, né? Mas, irmãos, nós temos da parte de Deus uma graça
que nem nós estamos conseguindo perceber a grandiosidade desta graça. Romanos 9:11. Aqui tem um chamado do Antigo Testamento aqui, não é? Ele diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então se inventa algumas histórias para dizer que não é assim. É assim. Eu creio que é assim como Deus falou, como Deus fez. É assim mesmo. Acabou. A mais, não tem o a mais. Eu não tenho o a mais nem o a menos. Está escrito, eu e você precisamos crer. Eu falei alguma coisa em outra língua, que às vezes eu falo, né? Então pode dar um glória a Deus, né? Aí, é isso aí, menino. Adorar o Rei da Glória, né, filho? Então, capítulo 11 de Romanos 5, 5-8, e eu marquei também o 28. Assim, pois também agora neste tempo ficou o resto segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça, é desgraça. É caídos da graça. Aqui ele está falando do tempo final para com os judeus, né? Que há uma promessa por causa dos pais para eles. Ele diz assim: pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Quem fez isso? Foi Deus, né? Então, aí mais em outro lugar aí ele diz, ainda que eles sejam como a areia, né, da praia e as estrelas do céu, somente um remanescente será salvo. Então, mas veja aqui o que ele diz, verso 6, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Por isso que Paulo fala, vocês caíram da graça. Porque se é graça, é a obra que Deus executou. Se é obra que eu executo, é porque eu caí da graça. Então estou fazendo para tentar alcançar o mérito, ou pagar o preço, como se diz, né? Temos que pagar o preço. Não, irmão, é graça. É graça sobre graça. Então aqui ele fala, se você fizer obra, já não é graça. Anulou a graça. É isso que Paulo fala em Gálatas, né? O verso 8 diz assim, como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono. Olha, eles foram batizados aqui pelo Espírito. E tem alguns na igreja que também, né? Parece que eles dormem o tempo todo quase no culto. Mas aqui ele diz, eles foram... Deus lhes deu, né? Espírito de profundo sono, olhos para não verem
e ouvidos para não ouvirem até ao dia de hoje. Agora, aqui há uma coisa que aconteceu no dia em que Jesus foi levado a julgamento, né? Quando eles quiseram soltar a Jesus e eles gritaram, não, é ele mesmo, tem que morrer ele. E eles falaram, o sangue desse justo caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha, Israel é uma glória, é uma potência por causa das promessas feitas aos pais. Porque Deus, as coisas de Deus é sem arrependimento. Mas se fosse pelo Evangelho de Cristo, do Filho de Deus, ninguém, nem um remanescente. Mas a maioria deles perderam essa graça de serem alcançados pelo Evangelho de Cristo, né? Mas alguns alcançaram, glória a Deus. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Olha que os pais são importantes também, não é? Os pais têm uma importância muito grande na vida dos filhos. Hein? Por causa de nós. Porque nós, os gentios, somos coisa imunda para eles, né? Então, foi aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, né? Ela falou, como sendo tu judeu, fala comigo que sou samaritana? Aí Jesus fez uma declaração tremenda para aquela mulher, né? Falou sobre os seus pecados, mas ela correu para a cidade e chamou os amigos. Eles ficaram na presença de Jesus 2 dias, ou 3, e eles falaram, este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Quem falou isso? Gentios, samaritanos. E os judeus para dizer isso aí? Muito difícil, né? Então, 1 Tessalonicenses 1,4 diz assim, sabendo, amados irmãos, olha que coisa gostosa, que a vossa eleição é de Deus, viu? Não fique pensando que você é o tal, ou eu. A nossa eleição é a graça de Deus. Está aí, 1 Tessalonicenses 1,4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Tito 1,1 diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Promover a fé que é dos eleitos de Deus. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Há muita coisa sobre a verdade do Evangelho que está encoberta a nós, porque Paulo diz lá no 1 Coríntios 2,9, né, que diz, como está escrito, aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu,
E não subir ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Paulo diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Revelou a quem? A Paulo. Paulo revelou muita coisa nas suas cartas. Tem 13 cartas, né, que Paulo escreveu. Tem coisas maravilhosas. Até Pedro, escrevendo, ele falou que Paulo tinha algumas coisas difíceis de se entender, não é? Mas, aqui, ele está escrevendo a um pastor da igreja, que é Tito, né? E ele diz, apóstolo e servo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Colossenses 3, 12, diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Que coisa maravilhosa, né? Como é difícil isso aqui aparecer na nossa vida, né? Não aparece assim, então, de repente. É um trabalhar do Espírito de Deus dentro da nossa vida, no nosso dia a dia, não é? Ele diz, revesti-vos, pois, que é vestir e pôr roupa, que aqui no frio é bom você saber, né? Você pôs uma roupa, depois pôs outra roupa, depois revestiu com outra roupa. Pelo menos eu estou assim, né? Estou com uma camisa por baixo, uma por cima e uma blusa, né? É isso que está recheado, né? Está firmado nesta graça do Senhor. E ele diz, então, entranhas, quer dizer, lá no, como dizia o pastor Cornélio, lá no bucho, né? É lá nas tripas. É de lá que vem a misericórdia, a benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Longanimidade estica, né? Mas não estoura. Estica, mas não estoura. Agora, nós estouramos e não dá nem para esticar, né? Porque já arrebentou tudo. Deus tem isso para nós, gente. Isso aqui é coisa que vem de dentro, não vem de fora, não. Isso é um revestimento que Deus colocou dentro de nós, lá nas nossas tripas, lá nas entranhas, lá no profundo, né? 1 de Pedro 1, 2. Está na hora de parar? Tá, quase. Acho que podia até parar por aqui, né? Aí, eu vou parar por aqui mesmo, que aí nós podemos continuar falando na próxima sobre essa vocação, que tem bastante coisa aqui. E ainda tem um caldinho bom, gostoso, para finalizar a carta. A carta não, finalizar o primeiro capítulo. Tá bom?